Posso ir passando. Oi. Então tá, pessoal. Oficialmente aí, boa tarde a todos, né? A gente está aqui com dois alunos, digamos assim, na nossa aula presencial. Eu já quero aproveitar para fazer o convite para vocês virem presencialmente, né? Porque aí a gente consegue ter uma interação mais real, digamos assim, né? Para favorizar também a sala aqui, né? O ambiente. Algumas vezes aí a gente está só ali na chamada, não presta muita atenção, né? Não tem aquela discussão que às vezes pode ser bem interessante aí para o nosso aprendizado. E como o Gabo aí colocou, né? Para a gente valorizar também o nosso espaço. Senão aqui eu fico só olhando aqui para o pessoal, né? Para 2, 3 aí, enquanto a gente tem uns 20 no nosso grupo, né? A gente poderia aproveitar melhor esse nosso tempo, certo? Dito isso, então, nessa nossa segunda aula aí, a gente vai estar falando sobre renda fixa, né? Que é uma modalidade de investimento, né? Vocês já devem conhecer, já devem saber, aqueles que já cursaram pelo menos aí alguns semestres de administração, de economia, de finanças, né? Para frente a gente vai trazer outras modalidades, né? Como a renda variável, enfim. Mas hoje a gente vai tentar focar na renda fixa, né? Instrumentos de renda fixa, né, será o nosso tópico principal, tá? Esse módulo 3 aqui, que a gente está chamando, ele considera a renda variável e os derivativos também, né? Mas hoje a gente vai, então, focar aí nas questões de renda fixa, tá? Então, basicamente, o que caracteriza a renda fixa, né? A principal característica da renda fixa, o próprio nome ele já sugere, né? É que a gente tem um ativo que remunera alguma coisa que é fixa, né? A ele, então, a gente já sabe, lá no final do vencimento daquele ativo, quanto que a gente vai receber por aquele produto, né, que a gente comprou. Então, diferente da renda variável, que o próprio nome já sugere, varia, né, de acordo com o tempo, aqui a gente vai ter aí um valor fixo que a gente já vai saber qual vai ser o montante, digamos assim, que a gente vai ter no final do vencimento desse ativo, né? Então, basicamente, essa é a principal característica, assim, da renda fixa. E aí a gente tem o seguinte, né? Alguns tipos de emissores de renda fixa, né? Quando a gente fala aí do mercado financeiro, a gente não fala basicamente ou somente em banco, né? Eu lembro que antes de eu iniciar a graduação em economia, eu tinha essa noção um pouco abstrata, né? Falava de mercado financeiro, estava me referindo a banco, tá? O Sicredi da minha cidade, que daqui a pouco nem é um banco, né? Uma cooperativa de crédito. Então, aqui a gente pode ver que existem 3 tipos, basicamente, de emissores de produtos de renda fixa, né? O governo, os bancos e as próprias empresas, tá? Vou falar brevemente um pouquinho sobre cada um, né? O governo, basicamente, ele vai emitir, então, títulos da dívida, né? Só que, para quem estiver aí no online também, que eu não estou enxergando vocês aí, ok, títulos da dívida, Tesouro Direto, tá? Tudo certo aí? Vê aí, acho que sim. Então, o governo, né, ele vai emitir títulos da dívida porque o governo, ele se endivida, né? Isso digamos que seja um mal necessário até para o governo fazer políticas públicas, etc, né? Esse não é o nosso foco aqui hoje, mas o principal é o quê? Ele vai vender, então, títulos da sua dívida, e quando ele vende títulos da dívida, ele vai ter que remunerar aquele título com juros, né? Esse que é o sentido do investimento. Então, a gente vai ter, basicamente, 3 tipos de títulos do governo, tá? O LFT,
o LTN e o NTNB. Tá? O LFT, ele é um título pós-fixado. Isso é importante a gente lembrar, lembrando, né, que a gente está estudando, de certa forma, para a CEA, né, porque isso daqui cai em questões e daqui a pouco eles trocam a sigla do título e isso pode confundir toda a questão, né, na hora de responder. Então, o LFT, ele é um título pós-fixado. Né? Pós-fixado significa o quê? Por exemplo, o título do Tesouro Selic. Né? Ele está sendo pós-fixado pela taxa de juros, que é a Selic. A LTN é pré-fixado. Né? Então, quando a gente for lá comprar o título, e a gente vai ver logo mais também ali uma imagenzinha de como a gente faz lá no site do Tesouro, o pré-fixado ele já vai te dar uma taxa prévia de remuneração para esse título. Então, vai ter lá um título pré-fixado de 10% ao ano durante tantos anos, né? Um período de tempo. Então, tu já sabe que a cada ano tu vai receber os 10% sobre o teu capital. Né? E o NTNB, ele é o que a gente chama de título indexado. Né? Na verdade, ele é uma mistura do pós e do pré-fixado. Né? A gente vai ver mais para frente alguns exemplos aí de cada um, mas isso é importante deixar registrado. Tá? A diferença deles é a questão do pós, do pré e do híbrido, digamos assim. Né? Outro emissor de título de renda fixa, de produtos de renda fixa, são os bancos. Os bancos, então, eles vão emitir títulos também, né? A ideia é praticamente a mesma, só que acontece que aqui o governo está emitindo títulos relacionados à dívida do governo e os bancos emitem títulos relacionados à dívida do banco. Né? O banco ele também se endivida, de certa maneira, porque ele empresta dinheiro, ele recebe dinheiro, então existe essa dinâmica interna do banco e ele emite títulos também para poder se financiar. Né? Então, a gente vai ter o CDB, a LCI, a LCA e a poupança, de certa forma. A gente coloca aqui a poupança, apesar de não considerar ela como um investimento, digamos assim, né? Mas ela é um produto de renda fixa, porque ela vai te remunerar, né, mensalmente ali uma taxa fixa. Então, ela também é considerada um produto do banco, né? Por isso que a gente coloca aqui nesse exemplo. A diferença entre o CDB, LCI e LCA, ela está basicamente no seguinte. LCI, que são letras de crédito imobiliário, LCA, que são letras de crédito do agronegócio, esses dois setores, digamos assim, da economia, são setores que recebem incentivo para investimento. Né? Então, esse incentivo ele é dado através da isenção do imposto de renda de quem detém esses ativos. Né? Então, essa é a diferença. Todos eles são produtos do banco, mas aqui a pessoa física que comprar lá uma LCI, né, que adquiriu uma LCI, uma LCA, ela vai estar isenta do imposto de renda. Isso faz total diferença na hora de comparar com a rentabilidade do CDB, por exemplo. A gente vai ver mais para frente ali uma tabelinha que vai ter um CDB que vai estar lá remunerando mais. Né? Ele vai estar remunerando mais do que o LCI e o LCA. Porém, aqui existe o pagamento do imposto de renda. Né? E isso é muito importante hein, na hora da gente fazer o balanceamento da carteira. Né? E as empresas, da mesma forma. Né? As empresas, na verdade, elas se financiam, assim como o governo e os bancos estão se financiando através desses títulos aqui, as empresas podem se financiar por dois caminhos, digamos assim. Um deles é a Bolsa de Valores, né? Então, eles vão lá, abrem o capital na bolsa, o pessoal vai lá, compra, investe, e dessa forma eles se financiam, arrecadam mais dinheiro, né? Palavra simples aí. E outra forma é a partir de debêntures, né? Os debêntures, da mesma maneira, as empresas têm dívida e elas estão vendendo a dívida delas
para as pessoas que adquirirem os debêntures, né? E uma coisa que é importante aqui, a gente tem uma classificação de risco, né? O governo, ele, digamos assim, ele é um ótimo pagador. Dificilmente a pessoa que tem o título do governo não vai receber esse título ao vencimento, né? E em contrapartida, as empresas, não que elas não sejam boas pagadoras, mas o risco de investir aqui é maior. Consequentemente, a remuneração desse ativo aqui vai ser maior também, tá? Então, isso é importante, de novo, né? A gente já falou do imposto de renda, agora a gente está falando sobre risco, né? Quando eu vou construir uma carteira diversificada, etc., é importante a gente levar isso em consideração. Paga mais, mas o risco é maior. Por quê? Porque eu já estou comprando uma dívida de uma empresa que está endividada, entende? A lógica. O Gás lançou recentemente essa semana. Não vi, cara. Pior que não vi. Lançou no PCA mais 6. É? Então, aí a gente consegue perceber, né, que o risco é outro fator bastante importante, né? Se a gente imagina comprar um ativo de uma empresa que tem uma saúde financeira que não é boa, né, e está com uma rentabilidade absurda. O Varejo lançou recentemente. Via Varejo, né, a gente não pode dar recomendações aqui, nem precisa. CVM para isso. Tá, entendido? Beleza? Qualquer dúvida aí, pessoal, também podem escrever, a gente tá com o chat. Tem um pessoal entrando aqui também, deixa eu só liberar a galera. Beleza, então? Então, aqui basicamente é isso, né, que eu já vinha comentando, as formas de remuneração, pré-fixado, né, os indexados, que são os híbridos, tá? A gente está falando aqui da renda fixa, e os pós-fixados. E aí eu lanço uma pergunta, então, para vocês. Dentre esses três tipos de remuneração de título de renda fixa, quais vocês consideram o mais seguro? Sim. Segurança mental, nessa parte, assim, você vai no rating da empresa, o mais seguro, se for escolher, seria fixado ao IPCA, que você tem ao IPCA, aí seria um indexado, né? Porque o IPCA, ele é o IPCA atrelado a mais uma taxa. Ok. Para se preservar da inflação. Preservar um ganho real de cima da inflação. Isso. Então, bem colocado, né? A gente vai ver aí para frente que isso daqui é relativo também, né? Se a gente considerar a inflação, né, considerar lá o IPCA e entender que o indexado vai pagar alguma coisa a mais que o IPCA, a gente pode considerar bom que o meu dinheiro ele vai valer, né? Ele vai comprar as mesmas coisas que ele compra hoje, porque ele está atrelado à inflação, certo? E mais um pouco, ponto, né? Então ele é seguro no sentido de não perder valor ao longo do tempo. Tá? Agora, um pré-fixado, sei lá, de 10%, por exemplo, ele não é tão seguro assim, por quê? Por causa do fator que a gente chama, que ele é marcado a mercado, né? Deixa eu ver se é esse o termo aqui mesmo. Isso, marcação a mercado, tá certo, não tô louco. O que acontece com isso, a marcação a mercado? Digamos que eu compre um título, acho que até no próximo slide aqui tá melhor especificado. Digamos que eu compre um título pré-fixado, tá, de 10%. Ele vai remunerar 10% ao ano. Tá? O que acontece com o pré-fixado? Ele sofre a marcação a mercado. Imagine o seguinte, que a gente compra um título aqui a R$100 mil, tá? Pré-fixado, a uma taxa de 10% ao ano, num tempo de 2 anos. Tá? A gente não tem um quadro aqui, né? Falta um quadrinho. Mas imagine isso, tá? 100 mil, 2 anos é o o prazo, e 10% é a taxa, beleza?
que acontece? Ao término aqui dos 2 anos, aqui no tempo de 2 anos, a gente espera que esse título, e ele vai pagar isso, né? Vai pagar 10% no primeiro ano e 10% no segundo, vai dar 121 mil reais aqui, né? 10% no ano 1, deu 110, mais 10% sobre 110, 121 mil reais aqui no vencimento. Tá? O que acontece? A gente comprou um título a 10% lá no T0, digamos, né? No tempo zero, a 100 mil. Tá? Se a taxa de juros para esse título ela variar durante esse tempo de 2 anos, imaginem que ela vá a 15% agora. Eu comprei aqui, ele é pré-fixado, lembrando que ele é pré-fixado, eu já sei o quanto ele vai me pagar lá no final, né? 121 mil, se eu levar ele até o final. Agora, se essa taxa de juros ela aumentar, o que vai acontecer com o meu título antes de chegar no vencimento? Ele vai perder valor, Por quê? Porque esse título agora, remunerando 15%, o que acontece? Quando ele chegar lá quando ele chegar no ano 2, valendo 121 mil, né? Digamos que eu queira comprar esse mesmo título remunerando 15% ao ano, e ao término dos 2 anos eu queira receber os mesmos 121 mil reais. Né? Nesse T0 aqui, eu vou pagar menos por ele. Vou facilitar aqui a explicação. Por causa dessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela é referente à marcação de mercado. Tá? Sugiro até quem puder aí anotar, porque isso é importante. Isso daqui também é questão que normalmente cai em prova de CE. Tá? Eu tenho uma calculadora aí, uma HP. Até fazer a título de curiosidade, vocês conhecem a HP? Sabem lidar, não? Tá. Sim. Sim? Beleza. Então, olha só, quem quiser acompanhar aí em casa, tiver uma HP do lado, né, a gente pode fazer da seguinte maneira, esse cálculo. Tá? Digitem lá 121 mil, né, e apertem no FV, que esse é o nosso valor futuro, tá? Depois coloquem o 15 e apertem no I, que é a nossa taxa, e depois no 2 e apertem no N, que é o nosso tempo. Tá? E depois, por fim, aqui a gente aperta no PV, que é o valor presente. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Esse cálculo que eu fiz aqui é só porque a gente não tem um quadro aqui para facilitar a resolução dele. Tá? Mas, na verdade, a gente trouxe o valor final, tá? O valor final de 121 mil reais para o valor presente, considerando uma taxa de 15%. Né? Isso deu R$ 91.493 reais. Ou seja, isso é a marcação a mercado. Porque a taxa de juros subiu, por ela ter subido, o meu valor presente ele acaba diminuindo. Tá? Resumidamente, aquele título que eu comprei agora ele está valendo menos. Tá? Então, se eu for vender ele antes do vencimento dele, eu vou estar perdendo dinheiro. Tá? Então, às vezes o pessoal fala, renda fixa não perde dinheiro. Né? De novo, é relativo. A gente deve levar em consideração a inflação, né? Que é importante, mas também muito importante a marcação a mercado. No final dos 2 anos, os dois vão pagar os 121 mil reais, tá? Nesse nosso exemplo. Mas O contrário também é verdade, né? Oi? O contrário também é verdade, né? Se a gente tem um cenário de queda de juros, o título tende a valorizar. Isso, Né? Então, bem... o
IPU do título vai ser maior do que tu pagou, né? Vai ter um ágio. Perfeito. O contrário é verdadeiro também, né? Então, e o que ele quis dizer? Se a taxa de juros, então, diminuir, né, a gente pode acabar ganhando dinheiro com a marcação a mercado. Né? Beleza? Ok? Tem alguma pergunta? Não. Tá? E aqui alguns exemplos, então, de produtos que são marcados a mercado, né, que sofrem essa marcação a mercado. De novo, a marcação a mercado, ela só vai acontecer quando a gente vender esse ativo, esse título, antes do vencimento dele. Né? Quando chegou no vencimento, ele não precisa se preocupar, se levar ele até lá. Né? Agora, se a gente vender ele antes, isso é possível, né? Acontece a marcação a mercado. Então, aqui alguns exemplos de títulos que sofrem a marcação no mercado, né? O título do Tesouro, que era esse exemplo que a gente estava conversando agora, debêntures, né? CRI, CRA, FDIC também, isso são assuntos que a gente vai trazer mais adiante, tá? Conceituando e caracterizando eles aí. E não sofrem marcação a mercado, né? CDBs, LCIs e LCAs, porque a gente tem uma diferença aqui entre essas classificações. Os CDBs, LCI e LCA não nos permitem a venda deles antes do vencimento. Tá? Então, se eu comprei um CDB, na teoria eu tenho que levar ele até o final. Aqui não, aqui ele é a liquidez. Né? Eu posso vender o título no momento que eu bem entender, né? Lembrando do risco da marcação a mercado. Por que isso acontece na teoria? Né? Porque na prática, tem corretoras aí que compram os CDBs, né? Isso, no mercado secundário. Agora, claro, aí ninguém joga para perder, né? Principalmente uma corretora. Então, possivelmente eles vão ganhar alguma coisa aí em cima desse ativo aí que tu vai estar vendendo. Né? O DT deprecia e lança lá se alguém fechar negócio. Ela compra a contraparte, né? Ela deprecia o preço. Isso sim, ela deprecia. Isso. Se alguém fechar negócio, como se fosse uma... Vocês já ouviram falar sobre carta de crédito contemplada, né? De consórcio? Tipo isso, né? Essa lógica do negócio, tá? Mas, de novo, na teoria, então a gente precisa levar eles até o vencimento, né? Então, outro conceito aí que a gente traz hoje, deixa eu ver o tempo, é o de duration, né? Na verdade, isso daí basicamente é o prazo médio de vencimento do título. Tá? Aqui é mais para conceituar mesmo, porque são termos, digamos assim, que podem surgir, né, numa possível prova aí da CE. Né? Isso daqui é meio lógico, né, para os títulos que só vão pagar no vencimento, como um CDB, por exemplo, ele é igual ao prazo do vencimento, né? Por que isso daqui é o prazo médio? Porque existem títulos que eles não vão pagar anualmente, né? Não vão remunerar anualmente. Tem títulos, por exemplo, que lá no site do Tesouro pode entrar e eles vão pagar juros semestrais. Né? Então, por isso que a gente fala do prazo médio do vencimento do título. Né? Então, vai ter lá um título IPCA mais alguma coisa, 2026, né? E vai ter o mesmo título, só que pagando juros semestrais. Então, a duration aqui é o prazo médio de vencimento desse título, né? Considerando o título que paga anualmente e o título que paga semestralmente. Né? Isso daqui é importante, quanto maior a duration do título, maior a sua volatilidade. Né? Títulos mais longos pagam mais juros. Já vou vir aqui na frente, só para trazer um exemplo. Olha só, aqui a gente tem um exemplo, tá? Isso daqui não está atualizado, mas de como funciona o site do Tesouro Direto, né? Para quem quiser adquirir um título público. Né? Já conheciam esse site aqui?
Vocês já viram? Não? O que acontece? Então, aqui a gente tem uma prateleira com vários títulos, né, que vão ter uma rentabilidade anual, tá? Um investimento mínimo, né, o preço de cada título e o vencimento deles, né? Então, olha só, aqui a gente tem o tesouro pré-fixado, que a gente comentou lá no início, com prazo 2026, 2029, né? Esse aqui, ó, ele é com juros semestrais, tá? O tesouro Selic, né? Então, aqui, ó, ele já vai te dar uma rentabilidade anual, tá? Ele está dizendo o quê? Que ao término desse prazo aqui, lá em 2026, eu sei que eu vou receber 11,72% ao ano. Tá dado, né? O Tesouro Selic, ele é a Selic mais uns quebradinhos, é a Selic somente, tá? É diferente desse daqui porque lá em 2026, no dia 1º de março de 2026, eu não sei quanto que vai estar a Selic, né? Posso fazer projeções. Isso é importante também, eu já vou dizer por quê. Mas percebem a diferença? E aqui o IPCA, que é aquele indexado que a gente falou, o NTN-B, né? Que é híbrido, que ele vai trazer, então, uma parte pré-fixada. Eu sei que eu vou receber 5,76 mais alguma coisa. Tá? Então, essas são as 3 modalidades que a gente viu lá no início dos títulos públicos. Né? Ok? Até aqui, beleza? Alguma questão? Não? Tá. Bom, por que eu disse aqui que aqui nesse slide que a gente não vai saber quanto é a Selic, né? Mas a gente consegue projetar valores, né? Apesar de ser um tempo longo, né? 2026, 2029, 2033, o que acontece isso daqui, essas taxas, elas não vêm para cá por acaso. Por quê? Porque o mercado, enfim, porque alguém quis colocar 11%, 12%, ou 12,42%. Né? O que é isso daqui? Isso daqui, na verdade, já é uma projeção do que será a taxa de juros no momento do vencimento desses títulos. Né? Ou seja, o mercado ele está projetando que lá em 2026 a gente vai ter, né, uma Selic, e olha só que interessante isso, uma Selic próxima de 11%. Sabe por quê? Porque se tu for analisar, todos esses títulos aqui, na verdade, eles estão remunerando a mesma taxa. Isso é curioso, né? Mas é assim, o mercado ele está antecipando lá, porque senão a gente não tem como garantir que essa é a melhor taxa para esse título. Tá? Então, o mercado ele está antevendo que a taxa vai ser 11%, 12%, enfim, tá? Baseado, sim, na taxa Selic. Por que não é Selic mais 5%, mais 6%? Né? Por quê? Porque o mercado está antevendo que todas as remunerações aqui dos títulos, elas vão ficar basicamente muito próximas. Tá? Então, o que vai diferenciar cada um deles é justamente isso que a gente estava conversando, é a marcação a mercado e a própria inflação, né, que a gente também não tem garantia de quanto vai ser. Então, é isso, basicamente, que vai diferenciar um título do outro. Ok? IPCA, ok, mas pode acontecer que a inflação dê 10%, e aqui eu vou receber 15,76% lá em 2029, no vencimento desse título aqui, né? E em contrapartida eu tinha adquirido um aqui de 12,32%, aí o que tu me disse não está valendo, né? Isso daqui é uma projeção, tá?
E aí a gente vai chegar lá naquele ponto de qual era o mais seguro ou mais rentável. Se a inflação ela chegar a 10%, eu falei, né? 10%, possivelmente, vou dizer possivelmente porque tudo pode acontecer. A Selic vai estar maior. Por quê? Porque a gente viu isso na aula passada, a Selic é um meio de fazer a inflação diminuir, baixar. Então, gente, dificilmente, ok, pode acontecer, mas dificilmente a gente vai ver o IPCA maior do que a Selic. Né? Então, isso é difícil acontecer. E isso daqui, na verdade, está projetando o que acontece aqui. Tá? Ok? Tá aqui, né? Eu tinha escrito até. Todos, qual paga mais, né? Era uma questão. Todos são feitos para pagar o mesmo valor no fim do mesmo período contratado. Basicamente é isso. Se não, até para a gente pensar, se não, cara, ele ia ter um ali que o pessoal ia comprar mais. Por que as pessoas compram títulos variados? Né? Por que existem variadas opções? Né? Se existisse somente um que fosse o ideal, né, o melhor, e existem, mas nem sempre é o mesmo. Né? Então, o pessoal só ia estar comprando aquele. Então, obviamente que, assim, isso daqui vai ter uma oscilação, né? Mas, de novo, é uma projeção, e a gente tem que sempre cuidar com esse termo, a previsão e a projeção, né? A projeção é de que isso tudo aqui valha a mesma coisa, ou remunere a mesma coisa. Né? Vai ter uma ou outra diferença, sim, mas isso é feito para pagar, de certa forma, a mesma coisa. Tá? Ok? Tranquilo? Tudo certo aí? Vou passar a bola, então, se não há nenhuma dúvida. Tá? Então, passo aí a bola aí pro Gaba. Falei, na verdade, falei aqui, né? Bom, pessoal, seguindo a linha aí do que o Isaac está falando, a gente vai esmiuçar um pouco mais cada um desses ativos aí. Primeiramente, os certificados de depósito bancário, o CDB. Ele é um título privado para captação de recursos de investidores de pessoas físicas ou jurídicas. E ele acontece por parte dos bancos. Ele é um investimento protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Vocês devem saber do que se trata, certo? O Fundo Garantidor de Crédito, ele garante até R$250 mil do seu investimento. Cada banco vai ter garantir isso. E o CDB ele pode ser emitido por bancos comerciais, bancos de investimento ou bancos múltiplos, com pelo menos uma carteira comercial ou de investimentos. E ele segue uma tabela de imposto de renda regressiva. Ou seja, quanto mais tempo tu deixa ele investido, menor vai ser o imposto que tu vai acabar pagando. Paga o imposto sobre operações financeiras no primeiro mês. Após isso, já não paga mais. Aí tem a poupança. Essa é a mais clássica, né? Ela rende depois de um mês. Ela precisa de um mês para ela render. E a taxa de retorno dela é bem baixa, né? Ano passado, por exemplo, ela nem valeu a pena. Ela não compensou a inflação. Os depósitos na poupança, elas atualmente somam mais de 1 trilhão, segundo dados do Banco Central. Ou seja, a grande maioria das pessoas ainda prefere a poupança. Ainda não faz outros investimentos. O brasileiro ainda é bastante conservador nos seus investimentos. Né? E o cálculo da poupança atualmente, como é que funciona? Se a Selic for menor ou igual a 8,5 ao ano, 70% da Selic mais a taxa referencial. Se a Selic for acima de 8,5% ao ano, 6,17% ao ano mais a taxa referencial.
As debêntures. As debêntures, elas são formas de captação de recursos de médio e de longo prazo para sociedades anônimas. Não financeiras. Rapidinho, eu acho que é o cálculo ali do imposto da poupança ali, não é aquele ali, não. É 0,5% mais TR. Só se for... É 0,5 mais TR. Ah, tá, não, pelo ano, tá. Tô vendo pro mês, tá bom, tá certo. Tá certo? Por aqui. Foi mal. Bom, voltando. Como eu falei, é para sociedades anônimas não financeiras de capital aberto. A forma de remuneração ela pode variar, ela pode ser pré, pós ou indexada, como o Isaac comentou antes. E o imposto de renda, nesse caso, também é regressivo. E existem também as debêntures incentivadas, elas são estratégicas do país. São títulos de renda física que são emitidos com a finalidade de captar projetos específicos que são de interesse do país. É para desenvolvimento do país. E por isso ela é bastante estimulada. Ela é isenta do imposto de renda da pessoa física e a pessoa jurídica ela paga um imposto também menor. Aí o LCI e o LCA, o Isaac já havia comentado, é um instrumento de renda fixa que possui como lastros créditos imobiliários ou do agronegócio. LCI imobiliário e LCA agronegócio. São títulos de dívida emitidos por uma instituição financeira, nesse caso. E os prazos mínimos de vencimento são 90 dias, caso a letra não preveja atualização por índice de preços, 12 meses, quando ocorre a atualização anual pelo índice de preços, e 36 meses se a letra estipular atualização mensal por índice de preços. Também é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, e a pessoa física também é isenta do imposto de renda. Já a pessoa jurídica, ela segue uma tabela regressiva. As tabelas a gente não trouxe aqui para não ficar muito denso, né? Aqui para fazer uma comparação da LCI e da LCA comparado ao CDB. Basicamente dá para retirar o imposto de renda do CDB e comparar com a LCI e a LCA. Aqui ficou meio difícil de ver, mas aqui até 180 dias, é de 180 a 360 dias, 361 a 720 e mais de 720 dias. No curto prazo, a LCI e a LCA ela pode apresentar mais vantagem pelo aspecto do imposto regressivo, porque o CDB vai acabar pagando mais imposto nesse caso, no curto prazo. Aí o LCI e a LCA são uma boa alternativa. Aí tem as CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente é um título de renda fixa, baseado também em créditos imobiliários. Pagamentos de contraprestações de aquisição de bens imóveis ou de aluguéis. A oferta pública de CRI ela só pode ser iniciada após a concessão de registro e estando o registro de companhia aberta da companhia seguritizadora, atualizado junto à CVM. Do contrário, não pode ser emitido. Um exemplo, né? Vamos supor assim, a construtora ela não quer esperar o retorno do que ela está fazendo. Ela procura uma seguritizadora para receber esses valores antes. Mas aí a securitizadora ela não vai pagar o valor que é esperado, ela vai pagar um valor descontado. Aí o que a securitizadora faz? Ela compra esse ativo da construtora, faz um pacote em forma de CRI e oferece para os investidores. Aí, quando os proprietários pagam a parcela do apartamento, o valor não vai para a construtora, vai para a securitizadora, que repassa em forma de rentabilidade para os investidores desse pacote. O exemplo é fundos imobiliários de papel, renda variável. E ela, nesse caso, a CRI ela não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, mas também é isenta do imposto de renda.
Aí tem a CRA, que são certificados recebíveis, nesse caso do agronegócio. São títulos de crédito que são emitidos também por empresas securitizadoras de direitos creditórios, nesse caso do agronegócio. Segue mais ou menos a mesma dinâmica, só que nesse caso para o agronegócio. Também é isento de imposto de renda da pessoa física e também não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Aí tem a FDIC, que são fundos de investimento em direitos creditórios. Basicamente é uma comunhão de recursos que destina parcela acima de 50% do respectivo patrimônio líquido para aplicação em direitos creditórios. Os direitos creditórios que compõem a carteira de ativos de um FDIC, eles são provenientes de uma empresa que uma empresa tem a receber, dos créditos que uma empresa tem a receber. Nesse caso, como duplicatas, cheques e outros. Por exemplo, a empresa ela vende um produto a prazo para um consumidor, através do cartão de crédito. Certo? As parcelas a serem pagas pelo consumidor nesse caso. E aí pode ser vendido para um FDIC, na forma de direitos creditórios, permitindo à empresa antecipar o recebimento desses recursos. Ou seja, a empresa que emitiu esse cartão de crédito, ela não vai esperar que a pessoa vá lá e pague o que ela está devendo. Ela faz o FDIC em troca de uma taxa de desconto. E, por outro lado, remunera os investidores desse fundo. A FDIC ela é vendida na forma de cotas. A forma da empresa repassar o risco na inadimplência e adiantar o pagamento de recebíveis. Isso faz sentido para as empresas, porque assim elas evitam o risco da inadimplência. Em vez de esperar que cada cliente vá lá e pague a sua conta, elas fazem uma FDIC e se preservam. Elas vão ganhar um pouco menos do pagamento, mas elas vão garantir que vai baixar o risco de inadimplência. E o investidor ele assume o risco em torno de um retorno acima da média. Consultorias de crédito elas são contratadas para avaliação e aprovação desses recebíveis, sendo adquiridos pelo FDIC. Isso tudo torna um processo bem mais seguro. A lógica da FDIC é evitar a inadimplência dos consumidores. Aqui as benchmarks da renda fixa. Basicamente, o que é isso? É o índice de referência de cada ativo. Os índices principais são a Selic, CDI, IMA-B, com rentabilidade de todos os títulos, que é a rentabilidade de todos os títulos públicos federais, que são indexados ao IPCA. E aí, IMA-B, sim, que aí apenas NTN-B, com vencimento em menos de 5 anos. Costuma ser um dos maiores vencedores do mercado a longo prazo, esse benchmark. Aqui a gente botou um gráfico do período de setembro do ano passado, não, de 2003 até abril de 2023, as taxas de retorno de cada benchmark. E aí, pessoal, nisso aí, que a gente falava antes da inflação, para se proteger da inflação, tem a inflação implícita. Todos os títulos são calculados, voltando lá no princípio, para pagar o mesmo valor. Mas alguns a inflação ela vai estar implícita e em outros investimentos a inflação vai estar explícita, ou seja, ela vai ser descontada. E a rentabilidade real, como é que tu faz o cálculo? É um cálculo muito simples, 1 mais a rentabilidade nominal dividido por 1 mais a taxa de inflação, menos 1. Assim, tu tem a rentabilidade real do teu ativo. Aqui o tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA. Nesse caso, os juros nominais eles vão estar implícitos. Já nesse caso,
o juro vai estar explícito, ele vai estar discriminado aqui. Mas voltando ao princípio que o Isaac comentou antes, na essência, vai pagar a mesma rentabilidade. Só que nesse caso a inflação vai estar explícita e nesse caso vai estar implícita. Tá bom. Aqui o Isaac já tinha comentado, já tinha mostrado para vocês. A gente recomenda que vocês entrem em casa, deem uma pesquisada no Tesouro Direto. Aqui vocês vão encontrar também alguns investimentos para vocês montar a carteira de vocês no final da disciplina. E por hoje tá bom, pessoal, é isso aí. Já até passamos um pouco do tempo. Hoje falamos aí sobre renda fixa. Tu quer fazer alguma... Não, só se alguém tem alguma dúvida, alguma questão. Ficou alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Também sobre a dinâmica das aulas, como é que vai funcionar? A carteira no final? Não, tudo certo. Então, é o seguinte, né, pessoal? Eu reitero aí o convite para o pessoal que pode participar presencialmente, né? Acho que é interessante, visto que a gente tem aí a sala, que foi bem custosa para a gente conseguir adquirir ela, né? Vou pedir também para vocês deixarem o nome ali no chat, tá? Para a gente considerar a chamada. E aqui eu acho que eu lembro o nome de todos. Beleza? Sem dúvida, hein? Vamos ver. Viu, Isaac? Oi? Pra gente ver, a gente consegue prova antiga da CE, assim, fácil na internet? Modelo de prova? Tu já chegou a pesquisar? Não, ainda não. Tava... Sim, mas a gente consegue, sim. Eu posso trazer elas ou mando um link ali no grupo. Trazer mais pro final. Né? Beleza. Mas é possível, sim. Valeu, pessoal. Feito? Não tem nenhuma dúvida aqui. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela presença. Até mais. Feito. Como é o nome mesmo para nós esquecer? Felipe, Camilo e Matheus, certo? Matheus. Beleza.